olhando para o futuro não tão distante. Se o Bolsonaro ganha a eleição, as coisas não mudam muito para o Brasil em termos de posição internacional. O Bolsonaro ele tem essa ambiguidade e um certo isolamento a que ele mesmo impôs a gente, que está tudo bem. Quer dizer, nesse momento não tem problema. Agora, se o Lula ganha a eleição, quer dizer que é uma probabilidade também, o Lula talvez queira reviver uma estratégia e um momento glorioso do Brasil do começo dos anos 2000, que era um projeto de Brasil emergente ou de Brasil mais relevante, no qual não se posicionar com relação a isso aqui não vai ter jeito. Exato. Então, o Lula, se o Lula for eleito, ele vai ser cobrado. Ele vai ser cobrado. Para onde você vai? Você vai ficar amigo do Putin, porque a gente sabe que o Lula tem uma relação positiva com o Putin, ou você vai tomar o lado do Biden? Quer dizer, surpreendentemente, eu acho que se o Bolsonaro se reelege, o Brasil vai ficar numa posição mais fácil frente a isso aqui. Se o Lula se elege, vai ser um pouco mais difícil. Vai porque se a ênfase do mundo é essa guerra ou a situação da segurança e o Brasil não fica, né, se metendo muito, fica ali quieto, aí o Brasil passa desapercebido. Agora, se a ênfase do mundo não é essa, tem outras coisas que têm incomodado a posição do Brasil. E tem manchado a nossa posição lá fora ou de política externa ou internacionalmente. Dado que o centro de gravidade do mundo hoje, internacionalmente falando, é a guerra, aí eu concordo com você que esse não ativismo internacional não afeta o Brasil. E o Lula, eu acho que ele ia querer se aproximar de coisas para querer se envolver do mesmo jeito que fez com a questão do Irã, com a Turquia, Ahmadinejad e tal, que era uma situação problemática. O problema é que o Lula depende desse discurso. Em larga medida, a candidatura dele vai se construir em cima dessa memória afetiva que um brasileiro tem, de um grande momento e tal. Apesar de que eu acho que muito a projeção de o país parte da sua situação interna. Se ele não encontrar uma situação vantajosa, benéfica, porque o Lula nos anos 90 teria sido um presidente muito menos ativo no front externo, simplesmente porque havia muita instabilidade interna. O Brasil só consegue articular uma política externa possante, assim, bem articulada, a partir de instabilidade de estabilidade interna, alta taxa de aprovação, um crescimento razoável interno e algo que tem sido raro, nenhuma dúvida sobre uma possível queda do presidente. A Dilma não conseguiu, o Temer não conseguiu se projetar de maneira sustentável porque havia dúvida se ele ia cair ou não. Eu lembro de um G20 em Hamburgo que havia dúvida se ele ia ser presidente. 2016, verdade. Então, ele não estava na lista de convidados original. Não estava, aí chegou com a placa do Meirelles, enfim, foi uma coisa tudo. Então, assim, assumindo, isso vai depender muito de que tipo de país o Brasil vai ser, que tipo de país ele vai governar. Se é um país em que, depois de uma transição de poder muito traumática, com violência pós-eleitoral, tipo 6 de janeiro, em um país onde muitos têm medo de que o... 6 de janeiro, Estados Unidos, invasão do Capitólio. O que aconteceu nos Estados Unidos com a derrota do... Enfim, com a eleição... com, sei lá, 1/3 da população brasileira achando que foi uma eleição fraudada, o presidente tendo que pacificar o país. Aí a política internacional, no caso do Lula, vai sobrar para a ministra das Relações Exteriores, que certamente nesse caso seria provavelmente uma mulher. Me parece. Acho que essa é que a gente está ouvindo nos corredores, né? Porrene, não vai ser você. Não sei quem seria a chanceler de um candidato da terceira via. Eu vou mandar você para a Rússia, você para a China, e aí eu quero só ver. Aí você vai falar, quero ver. E aí, tá tudo bem aí? Não, estamos trabalhando aqui nas nossas relações e eu vou cobrar. Então eu acho que vai depender disso. Mas, de novo, eu acho que esse cenário é importante, né, assim, tranquilizar as pessoas, porque muita gente está falando de Terceira Guerra Mundial. E, assim, ainda não se trata de... Tem vários degraus ainda para chegar nisso.